Bom dia, povo. Tá todo mundo bem? Um dia ensolarado, um dia de muito calor, de muitas bênçãos que está chegando até você. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é uma sexta-feira especial, né? Hoje é um dia maravilhoso que nós estamos aqui. Agradecida a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Até aqui tem Até aqui o Senhor tem nos sustentado. O favor de Deus possa estar conosco, nos acompanhar nesse dia de hoje, porque nós somos amados, nós somos abençoados, nós somos felizes. Nós temos o favor de Deus em nosso favor, que a mão de Deus seja favorável ao nosso favor. Nós estamos cercados de bênçãos, nós estamos cercados de relacionamentos bons, nós temos boas amizades, nós temos uma família grande, uma família abençoada, nós temos a prosperidade, nós estaremos sempre por cima e nunca por baixo. Aonde formos, conquistaremos, aonde estivermos, seremos bem recepcionados, porque Deus é conosco, o agir de Deus é lindo, o agir de Deus é poderoso na vida de quem é fiel. Tem um louvor que diz assim: o começo tem provas amargas, mas o fim tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Então, a nossa vitória hoje vai ter sabor de mel. Porque aonde você não podia, Deus pode por você. Aonde a sua mão não alcançava, a mão de Deus alcançará por você. Deus, ele é maravilhoso. Como Deus é grande. Nós vamos falar do profeta Eliseu. Eu amo falar desses profetas, porque o povinho corajoso, viu? O povinho cheio de quê? De unção. Vocês viram que ontem, quando eu li o profeta Eliseu, o homem Eliseu, antes dele receber a porção, a porção dobrada de Elias, ele era uma pessoa comum. Era uma pessoa trabalhadora que trabalhava. Nunca imaginou que seria um profeta, né? Mas ele, já que ele foi ungido, né? A partir do momento que ele pegou a capa de Elias, o espírito de Elias, ele disse assim, ó, que dai-me o teu espírito, não foi o espírito de Deus. Dai-me o teu espírito, porque o espírito de Elias era cheio de poder de unção, né? Tinha a porção dobrada, que o Espírito de Deus estava sobre Elias. Então, do Espírito de Elias, que tinha poder, que tinha unção, que tinha autoridade, recebeu Eliseu. Então, o primeiro milagre que Eliseu fez foi pegar as vestes, que era de Elias, tocar no Jordão, se abrir e ele passar de novo para ter com aqueles 50 alunos, que eram os alunos de Eliseu, de Elias, e passou a continuar e ficou com Eliseu. Então, o segundo milagre foi quando os três reis, né, se juntaram ali para enfrentar o exército de Moabe. E no meio desses três reis tinha um rei chamado Josafá. Então, Josafá, que era o rei de Judá, perguntou se ali não havia um profeta, para consultar a Deus para saber se eles poderiam ir e vencer aquela batalha, né? E quando o oficial do rei de Israel disse: tem um aqui que é o que se chama Eliseu, né? E ele perguntou: mas a palavra de Deus está com ele? Ele falou: sim, está. Então mandaram chamar Eliseu. E Eliseu veio por causa o rei Josafá, né? Porque ele não gostava do rei de Israel por causa dos seus pais, que era Acabe e que era Jezabel, que consultava outros deuses estranhos, né? Então, quando Eliseu chegou ali, Eliseu disse o seguinte, disse para aqueles três reis: mas agora chame um músico para tocar uma música. E enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, viu? O poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor, cave muitas cisternas neste vale. Pois assim diz o Senhor, ninguém verá chuva nem vento,
e mesmo assim este vale se encherá de água, e você e seus rebanhos e seus animais terão muita água para beber. Mas isto é pouco para o Senhor. Ele também lhe dará vitória sobre os moabitas. Além disso, vocês vão destruir as principais cidades de Moabe. Aqui Eliseu profetizou em um vale que não tinha nada. Porque os animais, eles estavam sem água para beber. E para que aqueles animais, né, aquele povo, aquele exército que estava ali com aqueles 3 reis não perecesse, porque eles estavam vendo que eles iam perecer. Então, o rei Josafá teve esse pensamento. Não há um profeta aqui a qual nós devemos consultar para saber se a gente deve continuar ou a gente deve voltar, porque os moabitas era fortaleza, eles eram homens preparados para vencer qualquer exército. O exército de Israel não era nada diante dos moabitas. Mas quando o Senhor dava ordem, acontecia coisas extraordinárias. É o que acontece conosco. Quando Deus dá ordem em relação a alguma coisa na nossa vida, você vê vitória acontecer que você nem sabe como você venceu aquela vitória, aquela batalha, porque foi o Senhor que pelejou por nós. Porque quando o rei Josafá também recebeu cartas de Sanaqueribe, dizendo que nem Deus o livraria das mãos dele, o que foi que o rei Josafá fez? O rei Josafá simplesmente rasgou suas vestes, entrou no templo, foi jejuar e foi orar, botou todo mundo de jejum e foi pedir socorro a Deus. E disse: Deus, em mim não há força, não há poder. O meu socorro não vem do homem, o meu socorro virá de ti. O que vou fazer contra essa multidão que vem contra mim? Sanaqueribe está me ameaçando, os moabitas estão me ameaçando, o exército contrário está me ameaçando. Aí o que Deus fez? Deus entrou na peleja por Josafá. E Deus foi ao encontro dos moabitas, dos filisteus, né? E desceu no arraial dos assírios. A Bíblia diz que ele matou 185 mil homens. A Bíblia fala que ele matou 185 mil homens. Também temos a história do rei Ezequias, que também veio um exército grande lhe afrontando. E ele fez o quê? Ele desceu do seu trono e foi buscar a Deus. Irmão, na hora do nosso temor, na hora das nossas dúvidas, na hora das nossas inseguranças, na hora que a gente está aí mais inseguro, a gente não pode dar nenhum passo na insegurança. Você faça como o rei Josafá. Perguntou, né? Não há o rei de Israel, porém o rei de Israel respondeu: não, porque o Senhor é que nos chamou aqui 3 reis para nos entregar nas mãos dos moabitas. Então os 3 estavam ali, postos a ser tragados pelo rei dos moabitas, né? Mas o Senhor mudou o plano. Quando Elias mandou chamar um tocador de música que começou a tocar, aí o Espírito do Senhor veio sobre Eliseu e disse: aqui, olha, e disse: assim diz o Senhor, cavem muitos e muitas cisternas neste vale. Eles estavam num vale que não tinha nada. E ele simplesmente mandou cavar. É o que Deus está falando para você. Nós temos que cavar nossas cisternas, cavar nossos poços. Nós temos que nos aprofundar mais e mais e mais através da oração. É que nós vai ver nossos vales transformados num exército. Foi assim que Deus transformou o vale de Osso Seco. Através de um sonho que Deus deu para o profeta, levou ele em visão naquele vale e fez com que ele percebesse que há poder na oração e que há poder na ministração. Diga para estes ossos, diga para o teu problema, diga para a situação que você está enfrentando, que você é mais que vencedora, que essa doença não vai te destruir, que essa crise não vai destruir sua fé, que você não vai ficar no vale. Se passar pelo vale da sombra da morte, eu estarei com você, eu sou com você. Você não vai ficar no vale, você não vai ficar nas mãos dos moabitas. Os moabitas, Deus ainda falou: isso é pouco que eu vou fazer, essa cisterna aí, que eu vou encher. Que ele disse assim: não vai vir vento e nem vai vir chuva. E mesmo assim esses vales se encherão de água, viu? E ali começaram, quando o cantor começou a louvar o Senhor,
as cisternas se encheram, ali seus animais terão muita água para beber, mas isto é pouco ao Senhor que ele irá fazer. Isso é pouco para o Senhor, ele também lhe dará vitória sobre os moabitas. Né? O Senhor nos dará vitória, irmã, em qualquer área, em qualquer situação, em qualquer momento difícil que você estiver enfrentando, Deus entregará a vitória nas suas mãos. Porque nosso Deus é Senhor, Ele é Rei dos Reis, Ele é soberano, Ele é o eterno, Ele é o grande eu sou e o centurião da verdade. Deus colocará na nossa cintura. E a palavra de Deus diz que ali esses 3 reis perseguiram, chegaram ao acampamento do inimigo, o exército dos israelitas se levantou e atacou com fúria os moabitas e os fez fugir. Os israelitas perseguiram os moabitas, arrasaram os seus territórios, destruíram as cidades, encheram de pedra os campos e entupiram seus poços e fontes de água derrubaram. As árvores que davam fruto e só não destruíram a fonte de Quiezerete. Mais tarde, porém, essa fortaleza foi cercada e conquistada pelos que ativaram confundas. Então, quando Moabe ficou sabendo que tinha perdido a batalha, ele se revoltou e ele pegou seu próprio filho e sacrificou seu filho no muro a um deus dos moabitas. Para você ver como é que era a ira do diabo, a força negativa, a força satânica, a força diabólica que já operava no passado. Ele pegou seu filho, que seria o seu sucessor após a sua morte, ele pegou seu filho e matou. E atacou o rei de Edom, mas nada adiantou. Eles foram derrotados. Então o rei de Moabe pegou seu filho mais velho, o que mais tarde seria rei em seu lugar, e ofereceu em sacrifício em cima do muro da cidade. Isso trouxe grande indignação contra Israel, por isso retiraram-se dali e voltaram para a sua terra. Trouxe grande indignação ao ver que o rei dos Moabitas havia feito esse crime, sacrificando o seu filho aos deuses para poder ter força e poder vencer o exército de Israel. Mas de nada adiantou, porque eles foram derrotados, foram destruídos. Entenderam, irmãos? Então, a palavra de Deus é quem prevalece. A palavra de Deus é que é o escudo. A palavra de Deus é quem é a espada. Quando Deus abriu a boca de Eliseu para falar para eles que os vales, cavasse muitos e muitos vales, que não ia vir vento, que não ia vir chuva, mas aquilo ali era pouco diante do que Deus iria fazer. Você está me entendendo? Era pouco diante do que Deus ia fazer. Porque Deus iria entregar os exércitos dos Moabitas nas mãos daqueles 3 reis do seu exército, a qual eles entraram, saquearam, puxaram a espada, entulharam os seus poços, cortaram as árvores, acabaram com a cidade deles e voltaram com suas mãos, com regaço, com os despojos nas mãos. Então, Deus irá fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer. O que nós temos que fazer. A palavra está dizendo que no fim deles, quando o poder do Senhor veio sobre Eliseu, ele profetizou. Aí a palavra de Deus diz que no fim do sacrifício, começou os vales, os poços se encher. Então, Deus revestiu aqueles 3 reis, e aqueles 3 reis venceram aqueles moabitas. Então, irmãos, o sacrifício é muito importante no altar do Senhor Jesus. Faça o seu sacrifício. Levante-se como cantor, como para louvar o Senhor. Louve ao Senhor, porque Deus vai descer pela ladeira de Zim. Deus vai descer ao pôr do sol. E Deus vai ter o encontro com o capitão dos 50. Deus vai ter o encontro com o capitão dos Moabitas. Deus vai ter um encontro com o capitão, com o general do Sanaqueribe. Deus vai pegar os Moabitas. Deus vai pegar os Moabe. Deus vai pegar as Moabitas,
que está tentando invadir seu território, tentando saquear a sua vida sentimental, que está tentando roubar o seu trigo, que está querendo roubar aquilo que é teu, o Senhor vai descer e vai ter um encontro com essas moabitas, com esses moabitas, e você vai saber que Deus vai fazer por você. Comece a cavar seus poços. Comece a cavar e comece a confrontar esse problema que você está enfrentando. E você vai ver o que Deus irá fazer em seu favor. Mas para isso temos que cavar nossos poços. Como é que se cava? Com as mãos, orando, com a boca, com as mãos, confrontando, declarando, determinando e dizendo: eu não vou ficar nessa situação. Eu não vou perecer nesse deserto. Eu não vou morrer de fome, não vou morrer de sede. Eu não vou morrer e ver minha família estar sendo destruída. Eu não aceito partir dessa terra enquanto eu não ver a minha casa, a minha família, os meus problemas resolvidos. Então, nessa tarde, tome posse da sua vitória. Como o profeta Eliseu profetizou e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Aonde está o Senhor Deus de Maria? Onde está o Senhor Deus de Antônio de José? Onde está o Senhor Deus, o seu Deus? Onde está ele? Clame ele agora. Toque agora onde está seco. Toque neste vale. Toque nessa situação e declare e determine que não vai vir chuva, que não vai vir vento, mas toda a vida a sua causa será resolvida. Tome posse dela, que o Senhor entregará os nossos inimigos nas nossas mãos e nós o pisotearemos e estaremos por cima e não por baixo. Porque quem é por nós, quem está conosco ajunta. E quem não está conosco se espalha, não ganha guerra. Só ganha guerra aqueles que se juntam, aqueles que estão ligadinho, concordância. Concorda aqui na terra, é ligado, nós concordamos no céu. Desligamos na terra, desligamos no céu. Então nós concordamos junto aqui agora, com o seu amém, com o seu glória a Deus, que o seu vale vai se encher de bênção, que esse vale vai se transformar num manancial, que Deus vai transformar o seu deserto em lugar de bênção, de fartura, em lugar de prosperidade. Tome posse da sua vitória hoje, porque se Deus é por nós, irmãos, quem é que se atreve a ser contra nós? Tome posse da vitória e da palavra, em nome de Jesus. Amém.